Eu quero esclarecer alguns pontos sobre temas polêmicos para marcar posição e evitar que boatos infundados sejam disseminados sobre os meus pensamentos em relação a esses assuntos. Vocês sabem que eu sempre tive por objetivo a desconstrução da narrativa feminista e o alerta aos homens iludidos, porque uma mudança de mentalidade gera mais impactos do que partir unicamente para debates ideológicos sobre se o feminismo é prejudicial ou não. Que ele é prejudicial é algo que uma grande massa de pessoas sabe. O que elas não sabem é como o feminismo consegue atingir as suas metas na prática. Então o que acontece é que vários vídeos antifeministas viralizaram, mas como o assunto ficou apenas no campo das ideias, quando é amanhã todo mundo já esqueceu, visto que não foi mostrado a essas pessoas exemplos práticos de como essa narrativa nos afeta. Então eu elaborei alguns tópicos que eu achei relevante para ter um posicionamento mais elucidativo. Vamos lá então. 1. Paternidade socioafetiva. Temos que partir primeiro da análise do comportamento do pai. Claro que existe também a maternidade socioafetiva, mas isso são exceções e eu não lido com exceções. Então analisemos se o pai é ausente ou presente. Se o pai se separou da ex e disse que não queria mais nenhum contato com seus filhos, ele não quer saber deles, ele é um pai desnaturado. Nesse caso, se a mãe solteira vier a ficar com outro homem e esse homem assumir explicitamente a criação dos filhos como se fossem seus biologicamente, então caberia a paternidade socioafetiva, porque esse sujeito não foi induzido a erro. Ele sabia que as crianças não eram seus filhos biológicos. Não houve má fé por parte da mãe. Então esse homem vai ter que arcar com as consequências de sua decisão. Ele não vai poder simplesmente desistir depois de um tempo e mesmo que ele se separe, as implicações jurídicas sobre ele vão recair e ele vai ter que suportá-las. Agora, caso o pai seja presente, eu acho um absurdo que outro homem queira também ser pai dessa criança. E isso é algo que a justiça está permitindo. Uma criança pode ter 2 pais hoje em dia. Isso é uma afronta ao pai biológico que nunca abandonou seus filhos. Então eu sou totalmente contrário ao registro de pai socioafetivo quando o pai biológico se faz presente. 2. Pensão socioafetiva. Voltemos ao primeiro caso. Se o homem assumiu os filhos sabendo que não são deles, não são dele, ele não vai poder saltar fora do barco depois. Agora, se ele foi induzido ao erro pela mãe, que engravidou de outro homem e ficou quieta, imputando ao seu companheiro a paternidade como se ele fosse o pai biológico, houve má fé. E aí a justiça deveria imediatamente acatar o pedido do pai de se desvincular dessa paternidade. E a mãe deveria responder na justiça por ter causado todo esse estrago, que vocês sabem que não acontece. Então o homem vai entrar pelo cano e a mãe vai sair impune. 3. Pensão alimentícia. Em casos de pais biológicos. Pensão alimentícia em casos de pais biológicos. Se o pai se propõe a cuidar dos filhos igualmente, nesse caso a guarda compartilhada deveria ser aplicada integralmente, sem pensão alimentícia, porque mesmo em casos de guarda compartilhada hoje em dia, os pais continuam a pagar pensão. 4. Teto de pensão alimentícia. Precisamos estabelecer um teto para a pensão. Porque aquele trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade só está sendo aplicado geralmente quando o homem não tem realmente condições financeiras ótimas.
Em caso de pais ricos, as pensões são totalmente fora da realidade, chegando a R$ 70.000 por mês. Isso é um completo absurdo. O dia em que alguém me comprovar que uma criança gasta tudo isso, eu paro de fazer vídeos. Lógico que se o pai é rico, ele pode querer dar mais conforto a seus filhos, mas isso pode ser feito à parte da pensão alimentícia. Se ele quer dar uma viagem à Disney, ele paga separadamente. O que não pode acontecer é todos os meses a mãe receber 70 mil e fazer o que bem entender. Isso é sustentar a ex-mulher. 5. Cotas para mulheres em serviços públicos e logo em empresas privadas. Totalmente insano esse procedimento. Isso é forçar a inserção no mercado de trabalho na marra. As coisas não podem acontecer assim. Cada qual escolhe a sua profissão com a qual se identifica mais, ou aquela que a pessoa conseguiu arrumar. Lembrando que no Brasil, questão de emprego não é gosto, é necessidade. Mas não pode haver qualquer tipo de facilitação para determinadas classes. Isso é discriminação. Logo agora que o pessoal da Lacrolândia gosta de falar tanto em discriminação, ou seja, discriminação para você, privilégio para mim. Muito conveniente essa postura. 6. Barriga de aluguel. Eu não concordo com filhos criados de modo solo, tanto por parte de mulheres como de homens. Crianças precisam de ambos. Eu acho uma desumanização para as crianças quando uma mulher ou um homem gera um filho e o criam como se fosse um animal de estimação. 7. Lei Maria da Penha. Como vocês sabem, é impossível que essa lei seja abolida. Então, pelo menos o homem também tem que ser incluso na lei como beneficiário dela, com direito a todas as medidas protetivas que estão lá. E isso ainda vai gerar mais um benefício para os homens, porque daí nós teremos uma lei específica a nosso favor e não cairemos no mar de outras leis como ameaça, difamação, lesão, injúria, que engloba todos os tipos de crimes ocorridos no Brasil, o que dificulta a elaboração de dados concretos. A violência doméstica poderá ser medida com mais precisão, porque ambos estarão na mesma lei. 8. Palavra da mulher como prova. Tem que começar a ser posta em xeque essa história de que a palavra da mulher vale como prova. É um absurdo que isso tenha se tornado jurisprudência. Precisamos voltar ao velho método de ampla defesa e contraditório, presunção de inocência e ônus da prova para quem acusa. Se isso vale para qualquer tipo de crime, por que não deveria valer para a questão da violência doméstica? 9. Benefícios estatais. Qualquer benefício que privilegie apenas a mulher deve ser abolido. Ou, se não for o caso, que se estenda aos homens também. Afinal, quem paga mais imposto tem que ter algum retorno. 10. Mulheres lutando contra a discriminação dos homens. Como diria aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Pedro Pedreira, há controvérsias. Para começar, dificilmente um grupo beneficiado, privilegiado, luta contra os seus privilégios. Outra questão é que poucas mulheres que lutam contra a discriminação dos homens na justiça, no divórcio, na alienação parental, nós ainda não vimos elas em ação na política. Então resta saber se elas vão continuar com o mesmo discurso depois que estiverem no poder ou de repente vão começar a se esquivar desses assuntos relativos a isso. Lembrando que a mudança de discurso não é exclusividade das mulheres.
visto que muitos homens encheram a boca para falar que lutariam contra leis discriminatórias, como foi o caso do Alexandre Frota, que dizia que iria lutar contra a indústria da pensão alimentícia, e chegando no poder esqueceu tudo e começou a fazer medidas populistas em prol das mulheres. Bom, é isso que me veio à mente agora. Pode ter escapado alguma coisa. Todas essas questões que eu falei aqui se referem ao meu pensamento de como as coisas deveriam ser. Agora, se isso vai se concretizar ou não, essa é uma outra história. Até mais, pessoal.